Tá difícil pra todo mundo. Mas você tem que reagir, meu bem. Tá? Pai, você é o melhor mágico do mundo. O Ivo faleceu segundo o atestado de óbito por efisema pulmonar. Porém, as pessoas não sabem que o Ivo foi levado a fumar 6 maços de cigarro por causa da depressão. Ele pensava, ele achava que tinha matado a filha. Quando ele levou o material para casa, quando ele levou o Césio para casa, então ele julgava culpado pela morte da filha. Por causa da contaminação, Devair, dono do ferro velho e irmão de Ivo, ficou assim. Eu não me sinto culpado porque realmente eu não sabia de nada. Eu só me sinto triste porque, de uma forma hoje e outra, eu prejudiquei toda a minha família. Devair se tornou alcoólatra e morreu 7 anos depois. Então, via de regra, você tinha pessoas com depressão, não é? Nós chegamos a atender casos de tentativa de suicídio, não é? Casos de alcoolismo, casos de pessoas que estavam enveredando pelo mundo das drogas, né? Enfim, a morte é uma companheira permanente das vítimas do Césio. A morte física, a morte psicológica, a morte social, especialmente esta, porque essas pessoas, desde aquele momento, elas perderam sua identidade. Em julho de 1992, quase 5 anos depois do acidente, os médicos Orlando Teixeira, Criseide Dourado e Carlos Bezerril, responsáveis pela clínica abandonada onde o Césio foi achado, e o físico hospitalar Flamarion Goulart, foram condenados por homicídio culposo. A sentença: 3 anos de prisão em regime semiaberto. E após 1 ano de cumprimento da pena, veio um decreto presidencial que concedeu a eles o indulto, tendo em vista que eles atenderam os requisitos exigidos pelo decreto presidencial. A Cinem, que deveria fiscalizar o Césio na clínica, foi condenada a prestar assistência médica às vítimas e a seus parentes. O governo do estado de Goiás e a Cinem também foram obrigados a pagar indenizações que variam entre 100 mil e R$1 milhão. O objetivo dessa ação não é reparar diretamente as vítimas, e sim zelar pelo meio ambiente. Em razão disso, a própria lei prevê que o valor da indenização é revertido para um fundo federal. Há bombas de Césio hoje em dia em funcionamento no Brasil? Mas nenhuma delas tem a matriz solúvel. O grande problema do acidente de Goiânia é que o material que continha Césio e que foi rompido e exposto, em presença de água, ele se dissolvia. E isso facilitou o espalhamento tremendamente. O acidente foi uma lição, mas eu não creio que as coisas estejam muito melhores, não. Eu acho que continua se tratando a energia nuclear de uma forma, às vezes, confusa, escondendo a necessidade do cuidado com o material radioativo. Durante 10 anos, o lixo radioativo ficou em tambores num local provisório a céu aberto no município de Abadia de Goiás. Hoje, muitos dos funcionários do lugar sofrem com doenças decorrentes da contaminação. Em junho de 1997, todo esse lixo radioativo foi trazido aqui para este local, um depósito subterrâneo em Abadia de Goiás. Aqui embaixo estão cerca de 13 toneladas de material contaminado. São móveis, roupas, fotos, objetos pessoais que foram enterrados junto com a história de muitas famílias. Aqueles 2 morros lá em Abadia de Goiás são, na verdade, emblemáticos e são metáforas da vida dessas pessoas. Eu parto de um episódio que eu presenciei lá, quando uma das vítimas telefonava para sua esposa dizendo assim: eu estou pisando em cima do nosso passado. 20 anos se passaram e a sociedade ainda não tomou providências, ainda não se comoveu, ainda não levou a sério essa questão, que é uma ferida aberta. Em instante, as vítimas do Césio
se unem para lutar contra o preconceito. Eu gostaria de ver a justiça, mas eu acho que eu vou morrer antes disso. As casas de muitas vítimas foram demolidas e ficaram até hoje assim, como herança de uma tragédia que provocou 4 mortes, deixou 675 pessoas contaminadas. Mas o acidente com o Césio ainda não terminou. Nos últimos 20 anos, 59 pessoas morreram em consequência de complicações desenvolvidas a partir da contaminação. Eu não tenho coragem de chegar num lugar e falar eu sou vítima do Césio 137, porque há discriminação até hoje. Todos os pacientes, desde que foram liberados do hospital e de onde estavam internados, nunca mais puderam oferecer qualquer risco de contaminação à população e ao meio ambiente. Desde há 20 anos atrás, eles podem ter um convívio social normal, que não há o menor risco para ninguém. Em Goiânia, as vítimas do Césio se reúnem numa associação. Elas reivindicam um atendimento médico mais digno do governo e lutam pelo fim do preconceito. Meu nome é Lourdes. Sou viúva do Ivo e mãe da Leide. 2 vítimas do Césio 137. Hoje eu não vivo. O dejeto. É muita discriminação, muita falta de respeito com a gente, sabe? Isso dói muito, magoa muito. Meu nome é Marcos. Eu era policial militar. Eu fiz parte do grupo que interditou as ruas no dia da tragédia. Meus planos pro futuro? Sei não. Eu gostaria de ver a justiça, mas eu acho que eu vou morrer antes disso. Porque minha vida acho que acabou em setembro de 87. Meu nome é Odson Ferreira. Eu sou atual presidente da Associação das Vítimas do Césio 137. O meu maior sonho é ver as vítimas do Césio 137 sendo respeitadas, tendo seus direitos respeitados. E isso a gente não tem conseguido. Nesses 20 anos, quase 20 anos, a gente não conseguiu ainda resgatar a cidadania dessas pessoas. E você pode conversar agora com Odson Alves Ferreira, presidente da Associação das Vítimas do Césio 137. Ele está à sua espera para um chat. Acesse o nosso site e participe. O endereço na internet é www.globo.com/linha direta. Faça perguntas e dê a sua opinião. Nós voltamos na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite, até lá.